Ontem, senhor presidente, a Comissão de Educação realizou uma audiência pública a pedido dos senhores deputados Chico Lopes, Arthur Bruno e da nossa secretária de Educação, professora Isolda Sela, para que nós apresentássemos ao público as ações exitosas que têm sido realizadas no estado do Ceará na área de educação. O nosso deputado Pinheiro estava presente, juntamente com o deputado Lula Moraes. Eu queria relatar essa audiência, que foi muito boa, tendo em vista que a secretária levou toda a sua equipe, que fez uma apresentação detalhada de todas as ações e comparando aquilo que foi planejado e a própria execução, a prática. Realmente uma das audiências mais proveitosas que eu tenho assistido nos últimos tempos, de tal maneira que eu queria pelo menos relatar alguma delas e dizer da importância desse momento que nós estamos vivendo no estado do Ceará. Diante de todos os problemas ainda persistentes no processo educacional, que nós sabemos que o processo educacional se iniciou, sobretudo as medidas tomadas mais recentemente, há uns 15 anos atrás, e que o Estado brasileiro tem mudado para melhor no que diz respeito à própria educação nacional. No entanto, nós sabemos que essas medidas foram tomadas, mas dado a dimensão do país, dadas as suas diferenças regionais, nem sempre regiões idênticas, mas com certa diferenciação, umas se sobrepondo às outras, que é uma situação difícil para o planejamento de uma nação do tamanho do Brasil e que, de certa forma, dado esses pontos de estrangulamento em todo o país, nós percebemos que devemos marchar, andar mais ainda, como disse a própria secretária, apesar dos aspectos positivos que nós conquistamos, mesmo assim o caminho a percorrer ainda é bastante grande. Temos que nos unir toda a população às várias esferas do governo federal, estadual e municipais, e com a participação cotidiana, contínua da população, nós vamos, sem dúvida alguma, modificar e tirar partido desta evolução que tem ocorrido nos últimos anos no nosso processo, no nosso sistema educacional. E eu queria me referir, pelo menos a algumas delas, que foram ali debatidas e que são insistentemente aqui discutidas. Nesta segunda-feira, portanto, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, em conjunto com a Câmara dos Deputados, realizou a audiência pública para debater as boas práticas na educação cearense. A iniciativa partiu do Observatório de Educação do Congresso Nacional, com a articulação do deputado federal Arthur Bruno. Recentemente, o Ceará tem sido um celeiro de boas práticas educacionais, a partir da chegada de Cid Gomes ao governo do Estado, que sempre priorizou a educação desde o momento da sua chegada ao Paço Municipal em Sobral. No Brasil, estamos acostumados a ver ilhas de excelência na área educacional. Era uma política cultuada ao longo do tempo, que teve como melhor exemplo a criação de escolas modelos, que se distinguiam das demais. A rede pública, quando fornecia boa educação, era para poucos. O modelo não funcionava.
pois não garantia equidade à educação de qualidade para todos. Esta audiência de exposição de boas práticas revela... Teodoro, uma parte quando possível, Antônio Carlos. Logo mais, revela uma nova postura, a da disseminação das experiências exitosas para que todos tenham acesso ao mesmo processo, para que possa existir a igualdade. Das experiências discutidas, aqui uma das mais importantes está relacionada com a equidade educacional, o PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa. Ele se mostrou eficiente não apenas por garantir seu objetivo inicial da alfabetização na idade certa, mas por ter se revelado profícuo no incremento do desempenho dos alunos. Sobral foi o principal laboratório e vitrine do PAIC. Uma década depois de sua aplicação, o município apresenta a melhor nota entre as escolas do Norte e Nordeste. E o principal, de forma homogênea, tanto para a cidade como para o interior. Mesmo a escola com menor desempenho ainda tem nota acima da média nacional. Em Sobral, a qualidade atingiu toda a rede, seja nas áreas centrais ou na periferia, na sede ou no distrito mais distante. A repercussão foi geral, democratizando a educação de qualidade, que é a principal forma de diminuir as desigualdades sociais e alcançar sucesso profissional e atingir a maioria do povo, que esse povo estuda nas escolas públicas. Com desempenho homogêneo de seus estudantes, Sobral passou a ser uma ilha de excelência com relação aos demais municípios. Com a chegada, portanto, do governador ao governo do Estado, em 2007, esse processo foi ampliado para o nível estadual, apresentando ótimos resultados, de tal forma que o MEC usou o PAIC como modelo do PNAEC, Plano Nacional para a Educação na Idade Certa. A falta de equidade educacional regional é visível, pois Norte e Nordeste apresentam desempenho inferior às demais regiões do país. E retrata a situação da nossa federação, da desigualdade existente entre as regiões do país. Outra prática que o governo cearense iniciou e deve ser replicado em outros estados é o investimento em escolas profissionais. Com quase uma centena de escolas, 97, com funcionamento em tempo integral, a política de ensino profissional é vitoriosa em vários aspectos. E aqui vem uma luta nossa aqui na Assembleia. A grande maioria dos deputados tem defendido a tese da escola de tempo integral, tese essa defendida com ênfase pelo nosso senador Cristóvão Buarque. É uma tese que realmente quem teve a felicidade de ter estudado em escola pública ou semelhante, notadamente nos seminários e outros colégios confessionais, nós sabemos da importância do tempo integral, da aplicação do jovem, não só aos cursos propriamente teóricos, mas também a aplicação à leitura, a aplicação a outras práticas que faz com que o homem seja colocado de forma integralmente, não só no aspecto do esporte, como também no teatro, oratória, enfim, fazer com que o estudante aproveite o tempo integral, 8 horas por dia, para melhorar a sua performance na vida escolar. E as escolas profissionais de 2 turnos, um turno dedicado à parte teórica e outros às partes práticas, vem produzindo um resultado considerável. E sem dúvida alguma, logo mais, nos próximos anos, onde outras escolas vão ser construídas, até mesmo nesse governo, que a meta é de chegar a 150 escolas, sem dúvida alguma haverá uma mudança para melhor no âmbito da nossa educacional nacional. Tenho a satisfação de passar a palavra
ao nobre deputado Antônio Carlos. E eu já agradeço a gentileza do à parte, meu nobre deputado professor Teodoro. Ontem eu não pude assistir a toda a entrevista do excelentíssimo senhor governador Cid Gomes no programa Roda Viva, porque estava no debate dos candidatos à presidência do PT de Fortaleza e peguei, acho que já tinha começado há uns 20 minutos, talvez. E os repórteres questionavam sobre os números da educação no Ceará, o governador, e ele colocou muito desses dados que Vossa Excelência está colocando com muita propriedade e com os avanços que aconteceram, que é inegável. A escola profissionalizante é algo importante. O PAI, que acho que precisamos fazer algumas correções, mas acho importante, eu acho que o ranqueamento não é uma coisa interessante, mas discordo do governador quando ele disse, no método, né, que ele disse sobre a educação de jovens e adultos. Ele citou lá um grande teórico, um grande educador, que disse, não, essa coisa tem que ser resolvida lá no início. E está certo, a criança tem que sair alfabetizada. Mas nós não podemos descuidar da alfabetização de jovens e adultos. É difícil, é complexo. Inclusive, ele citou as várias experiências que já tivemos, inclusive de governos federais, de governos estaduais, mas eu acho, e aqui não vai nenhuma desqualificação, é uma questão de ponto de vista, legítimo de se ter ponto de vista divergentes, que nós não podemos perder essa batalha na alfabetização de jovens e adultos. Porque essas pessoas que não tiveram oportunidade lá atrás, e eu não vou aqui, claro que há culpados por isso, mas elas também têm o direito, e não estou dizendo que o governador disse que elas não tinham, não, mas ficou claro na intervenção dele que, não, a gente tem que corrigir isso onde é para ser corrigido, as crianças não devem sair da educação infantil sem saber ler e escrever, está correto, mas é só porque, claro que essa é a prioridade, mas a educação de jovens e adultos, e a alfabetização, professor Teodoro, para mim, dessas pessoas, ela também deve ser uma perseguição. É difícil, não é fácil, é complexo, isso demanda tempo, profissionais qualificados, mas eu só faria esse reparo na intervenção do governador ontem, porque acho que essas pessoas, a gente tem uma questão de justiça a fazer com elas, colocando todos os instrumentos para que elas possam ser alfabetizadas. E nós temos os SEJAs, nós temos várias opções, mas reforçar mais ainda, eu acho que o governador teria que estar ganho também para essa tese de tão importância que é a alfabetização de jovens e adultos. Muito obrigado. Realmente o governador se referiu a esse aspecto e para dizer que alguns autores, depois das experiências realizadas no Brasil do Mobral, bem como da experiência realizada pelo nosso ministro Cristóvão Buarque, é que ele disse, nós temos que fechar a torneira. O problema da entrada, assim, não dá uma possibilidade de você, se não fechar a torneira, de resolver o problema assim tão rápido. Ele quis dizer realmente isso quando diz, vamos aqui, no caso específico citado de Sobral, é que vamos atacar o problema de vez em todo canto, contanto que, ao chegar aos 7 anos, a criança não saiba ler e escrever, porque aí realmente o problema fica resolvido. Com o tempo, então, outras experiências, eu acho que o próprio governo, aos poucos, vai tomando consciência que esses casos têm que ser, no caso, examinados, para estancar também o próprio, às vezes, crescimento do analfabetismo, que tem que ter uma medida suplementar para atacar esse problema, porque não se concebe mais que um país do porte do Brasil ainda tenha analfabetos. Esses países hoje industrializados, há mais de 100 anos, não tem mais analfabetos. Então aqui tem um esforço coletivo do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais e a sociedade se interessar para também, na sua casa, por intermédio dos seus filhos mais letrados, de buscar também a sua participação para acabar de vez essa chaga que é o analfabetismo reinante, sobretudo para as pessoas de 15 anos a mais, como Vossa Excelência tem falado. Eu acho que isso merece um tratamento
a mais, um esforço a mais. Agora, sempre não esquecer que é por intermédio, começando pelo começo, no PNAEC, fazendo com que os jovens, chegando aos 8 anos, que ele aprenda, que ele saiba ler e escrever. Eu acho que isso realmente deve insistir e ter o apoio nosso aqui nessa casa e também da própria sociedade. Esse, portanto, é o caminho. Além de ter falado dessa experiência do PAIC em Sobral e no Ceará e no Brasil, também as escolas profissionais, que é uma luta nossa para acabar, para instituir a escola de tempo integral. Estou terminando, senhor presidente. E também foi retratado o professor de turma, que foi instituído pela Secretaria de Educação e tem sido um sucesso, porque tem levado uma pessoa a mais para participar dentro da escola e, juntamente com os diretores, com o grupo gestor, tratar o aluno especificamente, cotidianamente, e um tete-a-tete que vai, de certa forma, fazer com que o estudante seja visto, seja acolhido, é um acompanhamento do seu dia a dia. E a presença também da família, que vai ajudar a mudar a nossa escola. Essas experiências realmente merecem ser estendidas. E, mais uma vez, buscar que o nosso processo seja equânime, que atinja todo o país, e assim, sem dúvida alguma, nós vamos caminhar mais célere no que diz respeito da universalização da educação básica, com qualidade para o povo, também o ensino médio, enfim, e pessoas que possam chegar mais perto da própria universidade. Muito obrigado, senhor presidente.